Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é sábado, 14 de novembro, véspera de eleições. Então é dia para testemunharmos mais ainda nossa fé, o nosso amor a Deus e a nossa capacidade ética e moral. Nós fazemos as nossas memórias históricas de hoje. Na data de hoje, em 1930, foi a criação do Ministério da Educação e Cultura. Na data de hoje, em 1921, a morte da princesa Isabel. Na data de hoje, em 1960, foi a greve nacional de 400 mil ferroviários e portuários e marítimos no Brasil. Também hoje é o dia do bandeirante, dia do diabético e dia nacional da alfabetização. A você que nos escuta, o nosso agradecimento por partilhar este momento. Peço que você divulgue este áudio, deixe aí o seu joinha, o seu gostei, o seu comentário. E desta forma, você divulgando este áudio aos seus contatos também ajude na evangelização. Lembrando que hoje, às 18 horas, temos a Santa Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida. Você é convidado a vir participar conosco. E amanhã, domingo, dia das eleições, também temos a missa às 7 da manhã na Igreja Matriz, às 8h30 na Capela Santa Luzia e Santa Rosa de Lima e às 18 horas aqui na Igreja Matriz. Escutemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 8, que diz: Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para lhes mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E disse: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me agredir. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus, se não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vais fazer-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo bem, meu irmão, minha irmã. A parte final do pequeno Apocalipse de São Lucas, que nós começamos a refletir anteontem, na quinta-feira. É o pequeno Apocalipse de Lucas, que começa com a palavra sobre a fé. Levanta-te, caminha, tua fé te salvou. Versículo 19 do capítulo 17. E termina com a palavra sobre a fé. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda fé sobre a terra? Capítulo 8 do versículo 8 do capítulo 18. Então, isso responde à pergunta da igreja: por que o Senhor ainda não vem? A fé é desejo de encontrá-lo e viver da invocação. Maranata, vem, Senhor. Como São Paulo, em 1 Coríntios 16, 22, vai nos lembrar. Longe dele, o discípulo é como a viúva que está à espera do esposo. Ele, porém, parece insensível à insistência mais inoportuna e ceder só para não continuar a ser perturbado como o juiz da parábola que escutamos. O Senhor se comporta como surdo para termos que gritar. Ele não precisa dos nossos gritos, mas nós precisamos gritar para Ele. Ele não precisa ouvir nossas palavras, mas nós precisamos ouvir a sua. Na verdade, esposo e a esposa precisam ouvir a voz do outro, porque a voz é a caixa de som do coração. Deixa-me ouvir tua voz, porque a tua voz é suave, vai dizer o Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 14. É necessário rezar, pois a oração opera a morte do ego para abrir espaço à ressurreição de Deus em nós. A oração produz o silêncio da criatura e vivifica este vazio com a palavra do Criador, que é a nossa identidade profunda. E deve rezar-se sempre, porque todo momento é momento da sua vinda. A salvação acontece neste tempo profano
em que se come, se bebe, se casa, se compra, se vende. É como diz São Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, 31. A decisão final é tomada na história. O destino definitivo é construído aqui e agora. Não há outro tempo senão este para o exercício da liberdade. O passado não existe mais e o futuro não existe ainda. Pode-se, porém, rezar sempre? Será necessário deixar o mundo onde se come, se bebe, se compra, se vende para dedicar-se só à oração? Ao discípulo não resta outra alternativa senão se tornar monge? Não é necessariamente isso. Pode-se rezar sempre porque a oração não se sobrepõe a nenhuma ação. A oração ilumina todas e todas orienta para o seu fim. O coração humano pode e deve estar sempre sintonizado com Deus e presente a Deus porque feito por Ele e para Ele. A ação que não nasce da oração é como uma flecha atirada incidentemente por um arco frouxo, sem mira e sem força. Não vai atingir o alvo, a não ser casualmente. A parábola da insistência atendida, que ensina que, embora a vinda do Senhor seja certa, é preciso, neste tempo de intermédio, inoportuná-lo. Assim é a fé. Assim se revela. Um pedido insistente para que o Senhor volte. Esse pedido mantém alerta o nosso desejo dele e nos impede de cair na tentação radical de não esperar mais. A aplicação que Jesus faz da parábola é clara. A salvação não vem porque não é invocada. O Salvador demora a vir porque não é desejado. Adia a sua volta porque não insistimos para que ele venha. A invocação do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, lá no versículo 2 do capítulo 11 de São Lucas, é de fato o coração da oração de Jesus. O ser humano não pode produzir o reino, que é dom de Deus. O ser humano pode, porém, acolhê-lo, e o acolhe somente se o espera. E só o espera se o deseja. E só mostra que o deseja se o pede sem cessar. A nossa invocação permite a vinda de Deus ao homem e a acolhida de Deus pelo homem. A oração, finalmente, é necessária para não se perder a fé na volta do Filho do Homem. A oração abre os nossos olhos para o reino, vindo na pobreza, na humildade, no escondimento e que um dia virá na glória. Neste tempo intermédio, já está no meio de nós, aqui e agora, na luta e nas lutas pela fidelidade ao Senhor, no serviço aos irmãos e irmãs, especialmente os mais necessitados. A oração não precisa ser atendida naquilo que pede. O maior fruto da oração é o próprio fato de se rezar, isto é, de entrar em comunhão com o Senhor. Esse fruto é maior que qualquer coisa que possamos pedir e receber. A oração em si já é a grande transformação que o Senhor possibilita em nós, externar o nosso querer, o nosso desejo a Ele, e assim buscar a nossa intimidade. Que nós, a exemplo daquela mulher inoportuna e insistente, mesmo sem nenhuma promessa, não nos cansemos de pedir, porque precisamos também, mas mais porque desejamos. Não apenas porque precisamos de Deus, mas porque desejamos estar sempre na presença dele. E por isso queremos que o seu reino venha o quanto antes entre nós. Que nós nos esforcemos para fazer este reino acontecer aqui e agora. E lembrando mais uma vez a você, meu irmão, minha irmã, que hoje, sábado, às 18 horas, nós temos a missa na Igreja Matriz. Amanhã, domingo, às 7 da manhã e às 18 horas na Igreja Matriz. E às 8h30 nas capelas Santa Rosa de Lima e Santa Luzia. Você escolha um dos horários, né, antes ou depois da sua votação, para participar deste momento de oração com Jesus na Eucaristia. E lembrando o seu compromisso amanhã como cidadão responsável pela sociedade. Escolher bem, não por amizade, não por interesse pessoal, não porque recebeu isso ou aquilo, mas escolher buscando o melhor para o seu município, para todos que fazem parte desta terra querida que você mora. Que você tenha um final de semana abençoado e que você busque escutar a Deus na palavra e se alimentar dele na Eucaristia. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.